Lá, porque o Lula despencou nas pesquisas, já tem até petista dizendo pro Lula abandonar a carreira política, não vir mais como candidato à reeleição no ano que vem. E tem aqui o diretor da Quest, que é um instituto que faz pesquisa, dizendo que a principal queda das pesquisas do Lula foi porque o eleitor que acreditou na picanha, que acreditou na cervejinha, está revoltado com o Lula. Vamos ver aqui na Globo News o diretor da Quest falando mais sobre isso para a gente entender aí que já estão apavorados, não querem mais pro Lula nem ser candidato à reeleição. Essa pesquisa que a gente apresentou hoje, ela também traz um outro dado preocupante para o governo. Não é só o governo que está piorando. É o próprio a imagem do presidente da República que está piorando. Hoje, o Lula é visto, Merval, como mais ou menos bem intencionado do que no começo do seu governo e como alguém que não está sendo capaz de cumprir as promessas que fez para a população. Isso não tem nada a ver com o governo, isso tem a ver com a figura do presidente. E essa coisa da quebra de confiança, né? De achar que o Lula fala e não faz nada. O primeiro perguntava, comparado aos dois governos do Lula, 1 e 2, este governo é o quê? Para 56% ele é pior do que os governos anteriores. Então, na comparação do Lula com ele mesmo, aumenta a frustração dessa entrega. Olha o segundo dado, por favor. Será que este governo é melhor ou pior do que o governo Bolsonaro? Para 44% ele é pior, para 40% ele é melhor. Ou seja, houve ali uma manutenção. Ainda estamos o quê? Ainda não chegamos nem ao terceiro ano do governo Lula e o pessoal já está dizendo então que o governo Lula é pior do que o governo Bolsonaro? É isso mesmo? Rapaz, porque aqui ó, você pega os dados aqui, ó. No mês de maio, que foi agora o último mês, 44%, né? Vinha de 43% em março, subiu 1% para 43%. Eu acho que até subiu mais, tá? Porque se março era 43%, o maio com esse escândalo do INSS aí, a rejeição do Lula aumentou. Acho que deve ser muito maior isso aí, tá? De uma comparação relativa negativa para o Lula, né? Embora ali esteja na margem de erro, 44-40. E, no final, o dado que para mim é mais impressionante, eu perguntei para os brasileiros, diante da sua expectativa, do que você esperava desse governo, você diria que o governo é o quê? Vou pedir, olha lá, 45% hoje dizendo que o governo é pior do que ele esperava inicialmente, contra apenas 16% que se sentiram contemplados, ou né, super contemplados. Agora eu quero saber do que esses 36% acham que eles foram contemplados em quê? Imposto, inflação, não dá para entender muito não, esses 36% aí. Com as entregas do governo. Então, Otávio, Flávia, Merval, Sadi, o que eu percebo é que há uma quebra de expectativa, essa frustração em relação ao Lula do passado, ao governo Bolsonaro e agora até mesmo a expectativa individual, ela reflete muito do trabalho que eu acho que o governo tem que fazer, que é de retomar a credibilidade e reencontrar uma relação de... Mas qual credibilidade, cara? Mas que credibilidade desde que o governo já começa sem credibilidade nenhuma? Que credibilidade o governo vai recuperar? Do governo Lula? Do primeiro governo Lula de 2002? É isso a credibilidade lá? Conexão com o eleitorado, que é, Otávio, o eleitor que ele mais conhece, o eleitor de dois salários. Sidônio Palmeira, o nosso camisa 10, bolou um plano... Então, vamos lá, porque o marqueteiro, o ministro da propaganda, Sidônio Pereira, tem um plano infalível aí para que recuperar aí a imagem do Lula, né? Vai deixar o Lula mais solto nas redes sociais, vai botar o Lula para falar sem edição, vai ampliar a presença de Lula nas redes, segundo a Daniela Lima. Isso, segundo o Sidônio, que é aí a fórmula mágica. Eu acho que isso aí pode piorar, né? Mas enfim, vamos ver o que a Daniela Lima tem para falar, porque se essa for a fórmula, meu irmão, podem comemorar e todo mundo pode comemorar, tá bom? As pessoas estão vivendo nas redes e que o Lula precisa falar diretamente para eles, para as pessoas, via redes sociais. No ônibus, no trabalho, no Instagram, em todas as plataformas possíveis, né? E a ideia é que seja uma comunicação mais direta, menos maquiada. Como fez, por exemplo, ontem o presidente nessa entrevista coletiva que a Camila estava mencionando. O Sidônio brigou muito internamente, né? Porque há divergência no Palácio do Planalto exatamente sobre se vale a pena ou não expor o Lula dessa forma nas redes sociais, onde a pancadaria política acontece de uma maneira muito mais pesada do que quando você tem, por exemplo... Será que é por isso que eles estão defendendo a regulamentação das redes sociais, cara?
que é para quem for criticar o Lula nessa exposição que ele vai ter, para que eles possam remover e silenciar, não sei, né? É a possibilidade de tudo e tudo e tudo e tudo e tudo muito mais. A mediação da imprensa profissional, porque aqui a gente tem parâmetros, né, para trabalhar Parâmetros. Ela tá comparando a imprensa, no caso a Globo profissional, com as redes sociais. Dizendo, não, tem parâmetros aqui. Aí, claro, o Lula não é exposto na Globo, né? Nas redes sociais o pessoal fala à vontade, fala muitas vezes a verdade sobre o Lula, né? Esse argumento da Daniela Lima aí não cola, né? A internet, a coisa tá correndo solta. De todo modo, aparentemente venceu a ala do secretário de comunicação da Presidência da República, que quer colocar o Lula nesse game. O trabalho do Sidônio é fazer o Lula acontecer até março de 2026. Pronto. Se até março de 2026 ele é o ministro da propaganda que vai fazer o Lula acontecer, quem for disputar a eleição já pode comemorar, tá? Que vai vencer. Porque o Lula não vai, até março de 2026, ele não vai melhorar. Sabe por quê? O Haddad deu uma entrevista dizendo que se não mantivesse o imposto do IOF, o governo ia colapsar. Porque o governo está gastando muito, quer aumentar imposto. Então até lá, meu irmão, a tendência é que a inflação piore. Então pode segurar que o Lula vai piorar. Tô falando acontecer como, né, Daniela? Melhorar nas pesquisas para poder estar bem ou forte o suficiente para bancar sua candidatura à reeleição como favorito. Ele tem repetido lá dentro, eu tenho essa missão, eu vou focar nela, eu tenho essa missão, eu vou focar nela. Vamos ver se essa nova, digamos, disposição, né, de ampliar a presença desse Lula mais ao natural, menos marketado, menos de campanha e mais... Isso aqui é desespero, tá? Quando contrataram o Sidônio Pereira, o ministro da propaganda do Lula, fala, não, que o Sidônio vai resolver tudo porque há um problema de comunicação aí, não sei o que, não sei o que. Agora já estão mudando toda a estratégia, sinal que estão fazendo tudo, não tá dando certo, meu irmão. De ação nas redes sociais vai surtir o efeito pretendido. Vou mostrar o trecho da íntegra da pesquisa. É bem breve. E por último, vamos ver a jornalista Camila Bonfim, que só faltou chamar as carpideiras para chorar o morto político. Ela dispara em tom de velório: Lula está perdendo para ele mesmo. Vamos a esses números. Vamos ver aqui rapidamente, bem rápido, a jornalista Camila Bonfim mostrando com mais detalhes esses números e mostrando o clima de velório, porque todo mundo sabe que vai ser muito difícil o Lula recuperar podemos tirar essa rejeição dele, tá? Muito difícil. Vamos ver o que a jornalista Camila Bonfim tem para dizer. Em maio do ano passado, 33% consideravam o governo Lula positivo. Depois, 36%, 32%, 33%. Em janeiro deste ano, eram 31%. Oscilou para 27% e agora está em 26%. O governo Lula era considerado regular por 31% em maio de 2024. Depois... Olha só, se em maio de 2024 33% considerava o Lula bom, positivo, não vai passar disso, ó. Segunda pesquisa foi para 36%, não passa disso aí, meu irmão, não vai passar, pode ter certeza. 30%, oscilou para 33%, 34%, 28% em janeiro deste ano, depois 29%, agora são 28%. Em maio de 2024, 33% avaliavam o governo Lula como negativo, depois 30%, 31%, 31% novamente, oscilou para 37%, 41%, agora são 43%. Não sabem ou não responderam, eram 3%, foi para 4%, 4% novamente, depois 2%, 4%, 3% e se manteve em 3% na última pesquisa. Lula fala e não faz nada. Gente, a gente está vendo aí uma pesquisa, né, da Quest que coloca 2 índices históricos até aqui no Lula 3. Tanto a desaprovação, 57%. O governo não dá conta de responder às expectativas que ele mesmo cria. Ou seja, o povo ainda cai na ilusão da picanha, da cervejinha, que o Lula, não, vai ser picanha, cervejinha, cria uma propaganda e na hora não vai resolver, não consegue fazer nada, enfim.
quanto a aprovação caindo para 40%. Mas a grande pergunta é, se a Quest conseguiu captar das pessoas que elas enxergam desaceleração da inflação e, inclusive, uma economia melhor, por que que esse número... Economia melhor? Que economia melhor, rapaz? Que loucura, velho. Tá tão negativo? Bom, tem dois fatores que a gente precisa considerar. Eu estou trazendo aqui no G1 informações sobre isso. O primeiro deles é que o governo acabou criando expectativa que ele mesmo não está dando conta de atender. Há uma quebra de confiança. Por quê? Quando a Quest pergunta para a população, né, se o governo Lula 3 é melhor que o 1 e 2, então a resposta é que 44% acham pior, né? Na verdade, 56% acham que é uma... 44% acham que Lula 3 é pior que o governo Bolsonaro. 56% acham que a gestão pior do que o governo Lula 1 e 2. É isso que é a questão. Entendeu? Gestão pior que Lula 1 e 2 e 44, é isso. 44 acham pior que Bolsonaro. Então Lula está perdendo na avaliação em relação a ele mesmo, a esse governo que criou uma expectativa de ser uma coisa e, segundo a pesquisa, está entregando outra, aquém das expectativas. Está entregando outra, não está entregando nada. Tem que corrigir. E pior do que isso é na comparação com o antagonista político, que é Jair Bolsonaro, também um número bastante alto. Tem uma segunda questão que é importante, que é relacionada à própria imagem do presidente Lula. Por quê? Tem uma imagem consolidada ao longo de décadas de Lula de que ele é um líder, além de esquerda, um líder popular, um líder que tem programas consolidados nas gestões 1 e 2, e isso não se reflete nessa gestão. Pior do que isso é a questão da comunicação, que a gente sempre fala, já houve troca e ainda segue sendo um problema. A pesquisa é confusa aqui, ó. A gente dá um zoom aqui, ó. A pesquisa mostra que os brasileiros estão com maior percepção da economia e também percebe a dessalarização da economia. Ou seja, que a economia desacelerou. Mas ainda assim reprovam um governo. E mais, 61% acha que Lula está no caminho errado. Poxa, se 60% acha que Lula está no caminho errado, como é que a pesquisa mostra que melhor percepção da economia? Se há melhor percepção da economia, Lula deveria estar no caminho certo. Assim, não faz muito sentido isso. Mostra que quando as pessoas são perguntadas de medidas que elas dizem ser muito positivas, na média ali de 70% achando que aquelas medidas são positivas, se você pergunta delas, 60% não sabiam que elas existiam. Ou seja, a pesquisa pergunta, você acha plano A, plano B e plano C bons? Acho muito bom, mas você sabia que o governo tem esses planos? 60% dizem não sabia. Então, um problema muito claro de comunicação. A segunda questão é uma solidificação disso na imagem do próprio presidente, que agora não tem essa imagem tão clara como ele tinha anteriormente de um grande líder político articulador, até porque a relação com o Congresso mudou bastante, um grande líder de pessoas de baixa renda e de programas sociais que olham para a população que estão na base da pirâmide. Então, há uma preocupação muito grande que essa pesquisa traz sobre o próprio perfil do presidente Lula diante das pessoas, diante dele mesmo. Bobagem. O resumo da pesquisa é o que aconteceu antes, quando o Lula pegou um boom de commodity. E aí, por mais que na época roubavam, né? Mensalão e não sei o que mais, petrolão. A fórmula do Lula é gasta muito, pega esse mais imposto, arrecada mais, e tu começa a fazer programa social, no sentido, por exemplo, a questão do gás que o Lula quer fazer agora. Quem vai pagar a conta é o Brasil ainda, é uma classe média, mas ele quer fazer esse programa do gás, por exemplo, para reconquistar a população que vota nele, entendeu? Essa sempre foi a forma do Lula. Gastar mais, arrecadar mais e de alguma forma injetar dinheiro na economia, que mostrou que é uma fracassada nesse momento, né? Gestões 1 e 2 e diante do seu maior inimigo político, que é Jair Bolsonaro. Mais do que isso, é 61% da população achando que Lula está levando o Brasil para um caminho errado. Portanto, tem aqui uma percepção grande de problemas que são até inéditos, de, por exemplo, Lula ter uma guinada na percepção das pessoas em relação à economia, porém, a economia não virou um fator para aumentar a aprovação. Muito pelo contrário, indica... Negócio de economia tá péssimo. Quer dizer, enfim, eu quero ver a opinião de vocês aí.